Em razão das visualizações que teve o vídeo que está no card aqui em cima, que tem como título O Caso Henry na Perspectiva Espírita, recebemos diversas perguntas e neste vídeo vamos tentar responder algumas. Mas antes, veja que não são perguntas fáceis. Josi Carvalho, se referindo a Jairinho, o padrasto do menino, ela pergunta: e o moço que o chutou e o maltratou, veio neste mundo para quê? Para isso? Ele quis vir para fazer maldade? Ou passou por uma provação e fez errado novamente? Não consigo entender, mas gostaria. Então, Josi, para responder essa pergunta, tivemos que recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 784, onde Allan Kardec disse que às vezes, é necessário que o mal chegue ao excesso. E por quê? Para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Este é um estágio pelo qual todos passamos, para depois ganhar o melhor. O aprendizado é uma conquista no dia a dia sobre o guante da dor e dos inúmeros problemas que são os instrutores da alma. Cleo Maminha pergunta: gostaria de saber como o menino Henry reagiria diante da mãe e do padrasto em caso de um reencontro. Seus sentimentos seriam de raiva ou de compaixão? Bom, um reencontro com o padrasto, não sei se haveria necessidade, já que não existe ligação, mas com a sua mãe, com certeza seria de compaixão. Sabe por quê? Porque uma das pessoas que mais nos conforta na vida terrena é a nossa mãe. É ela que nos conhece no âmbito íntimo e profundo das nossas atitudes e palavras. Esse laço visceral entre mãe e filho, formado durante a encarnação neste mundo de provas e expiações, persiste no mundo espiritual, segundo André Luiz por Chico Xavier. É no livro Nosso Lar, Colônia Espiritual de nome homônimo da obra, que André Luiz fala da sua experiência de ter visto a mãe após o desencarne. Segundo ele, sua mãe era uma mulher alegre e os olhos brilhantes. No mundo espiritual, ela manteve essa fisionomia branda e calma, assim como tinha na Terra. Desta forma, num dia fatídico de trabalho na colônia espiritual, André Luiz encontra sua mãe. Seus olhos se encheram de lágrimas, porém não era de tristeza, e sim de alegria renovada, por saber que sua progenitora se encontrava ali, diante dele, radiante e bela. Conforme demonstramos, existe essa possibilidade de um encontro do menino Henry se encontrar com sua mãe no mundo espiritual, porém, provavelmente com autorização de seus mentores, porque diante de seus atos aqui na Terra, eles vão estar em colônias espirituais diferentes. E respondendo à pergunta, nessa altura do campeonato, a criança com certeza vai perdoá-la e rogar a Deus pela sua mãe. Sabe por quê? Porque esta criança, ao chegar do outro lado, com certeza foi bem recebida e com todo o amor do mundo e informada de sua tarefa aqui na Terra. Lá no plano espiritual, eles explicam o porquê de determinadas coisas. A gente sabe que existem espíritos trevosos, mas ao olhar para esta criança, a gente vê que ela era um espírito elevado, que veio realizar a sua tarefa e seguir rumo ao crescimento espiritual. A pergunta de Marco Antônio: tenho uma dúvida, se uma criança desencarna, como seu espírito se apresenta no plano espiritual? Como uma criança ou adulto? Bom, no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier, em um diálogo dos espíritos, Hilário e Blandina, nos é revelado que nem sempre aqueles que desencarnam na infância retornam à fase adulta no plano espiritual. Por algum tempo, o espírito desencarnado pode viver o estágio da infância, vivendo como se ainda fosse uma criança. Assim, dependendo do cuidado de outros espíritos mais lúcidos. Essa infância espiritual nada diz respeito à maturidade do espírito, mas aos seus laços com o corpo físico que ficou na terra para se degradar. Para onde eles vão?
Ainda na obra A Terra e o Céu, nos é contado sobre o lar da bênção. Se trata de uma importante colônia educativa, servindo de escola para a mãe e casa para as crianças que deixaram o envoltório carnal e está situada no espaço espiritual correspondente ao Brasil. Esses espíritos, recentemente libertos do corpo físico e que se encontram nesse estágio de infância, abençoados também, são pelo afeto que nutrem por aquelas que foram as suas genitoras no plano físico. Sônia Regina pergunta: qual a explicação de ter sido tirada a vida dessa forma cruel do pequeno Henry? Sônia, lendo a sua pergunta, me veio à mente a infância de Chico Xavier. Ele foi morar com a madrinha Rita de Cássia, que era uma mulher cruel e que punia ele com vara de marmelo. Ele aguentava as surras em silêncio, mas quando a sua mãe aparecia a ele no momento em que ele rezava nas bananeiras lá no quintal, por várias vezes ele disse: mamãe, me leve com você, eu não quero mais ficar aqui, estou apanhando muito. Então, quanto à sua pergunta, qual a explicação de ter sido tirada a vida dessa forma cruel do pequeno Henry? No comentário do espírito Miramês na obra Filosofia Espírita, diz que o mal que estamos presenciando no mundo parece crescer mais, porque é desse crescimento, gerando mais sofrimento, que a humanidade deverá acordar para o amor. Somente a lei de amor estabiliza a vida natural e moral das criaturas. Não existe felicidade sem amor. Todos os recuos dos homens são aparentes. Eles estão avançando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, porque a lei de Deus é progresso. Na pergunta de Divana Araújo, diz assim: se o livre-arbítrio é da alma, como uma criança pode fazer uma escolha em sã consciência, encarnando sem domínio próprio, trazer tanta dor com seu desencarne? Mergulhando na busca da compreensão do sofrimento e da dor, segundo a doutrina espírita, esses dois fatores são percebidos de maneira positiva. Por quê? Por representarem a possibilidade de evolução, de crescimento e purificação do espírito. Se olharmos sob o ponto de vista da cultura, da tecnologia, das dimensões físicas, psíquicas, certamente encontraremos diferente compreensão acerca do sofrimento e da dor. Essa forma cruel que você se referiu, certamente causou muita dor e sofrimento. Se você ler os comentários do vídeo que está no card, lá no início deste, vai perceber que são muitas pessoas querendo entender o porquê esta criança teve que passar por tanta dor e sofrimento. A gente sabe que a dor e o sofrimento advém de perdas, injustiças, violências, ódio, inveja, desamor, ou seja, um rol de determinantes que vai demarcando o viver. Só que na ótica espírita, a dor é considerada como o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. A dor aqui é vista no sentido positivo, estimulando para a evolução, para o aperfeiçoamento que o ser humano deseja alcançar. A dor e o sofrimento que a gente se refere com tanta angústia pode ser a purificação suprema, a escola, onde se aprende a paciência, a resignação, todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, onde se dissolve o orgulho. É considerada como o caminho do aperfeiçoamento, mas compreendendo este aperfeiçoamento em sentido mais amplo, pessoal, intelectual e moral. Enquanto a gente procura entender por que esta criança teve que sofrer tanto, por outro lado, ele talvez esteja nos deixando uma lição. Como assim? O que aconteceu com o menino Henry serviu de ensinamento para os futuros pais. Quantas crianças choram caladas por não serem ouvidas? Quantas crianças gritam e seus verdadeiros pais não escutam? Eu creio no lado positivo, que esta morte brutal nos deixou uma lição
E talvez esta criança, ao reencarnar, sabia que ia passar por isso. Jesus afirmou o sentido, a utilidade do sofrimento, ao declarar: serem bem-aventurados os aflitos. O que parece ser um contrassenso, já que a felicidade é o que as pessoas aspiram. Mas, como coloca a doutrina espírita, o sofrimento é considerado como um instrumento que possibilita a transformação para o bem, resultando desta forma a felicidade desejada. O mesmo aconteceu com Jesus. Por que ele sofreu tanto? Jesus sofreu de forma muito cruel durante seu julgamento, tortura e crucificação. Por mais horrível que seu sofrimento físico tenha sido, não foi nada comparado ao grande sofrimento espiritual pelo qual ele passou. Será que foi a dor que fez Jesus chamar: Deus meu, por que me desamparaste? Então, por mais brutal que o sofrimento físico de Jesus tenha sido, não foi nada em comparação com o fato de que ele teve que carregar a cruz e morrer por nós. A missão de Jesus foi de nos trazer e propagar a mensagem divina de amor, e é a vivência dessa doutrina que nos abre a porta de entrada para a verdadeira felicidade, seja aqui no mundo físico, seja na dimensão espiritual.